Olá, eu sou o Djane da Libertas Permacultura. Na videoaula de hoje da oficina Eu, a Mata e a Arcelor, eu quero falar sobre o uso dos agrotóxicos. Ontem, dia 11 de janeiro, foi comemorado o Dia de Combate da Poluição pelos Agrotóxicos. Essa data foi criada para nos conscientizar sobre o uso indiscriminado dos agrotóxicos. Os agrotóxicos são usados nos cultivos agrícolas de muitos países, objetivando a alta produtividade. Na maioria das vezes, esses produtos são usados para combater o que costumam chamar de pragas e também das plantas indesejadas que aparecem nesses cultivos. Muitas dessas plantas, eu já falei aqui em outras aulas, que são as plantas espontâneas, como o caruru, a belduega, que são plantas muito eficientes, ótimas para a nossa saúde, porém nas monoculturas elas são indesejadas. Então, esses produtos foram criados para combatê-las. Existem muitos agrotóxicos e o Brasil é um dos principais consumidores. Muitos deles são proibidos em diversos países pelo mundo, mas no Brasil ainda é usado em larga escala, sem uma preocupação com os males que pode causar à nossa saúde e ao meio ambiente. Os agrotóxicos podem poluir o solo e, consequentemente, as águas, tanto águas superficiais quanto as águas subterrâneas, e depois, consequentemente, contaminando outras formas de vida. Pesquisas mostram que os resíduos dos agrotóxicos já são encontrados em diversos alimentos que consumimos, desde os alimentos frescos, como hortaliças, verduras, legumes, mas também nos alimentos ultraprocessados, como pães, biscoitos e até naquela pizza gostosa que a gente come, já tem os resíduos. E também na água tratada que chega nas nossas casas. Pesquisas do Ministério da Saúde demonstraram que os agrotóxicos estão em segundo lugar como causadores de intoxicação no Brasil. A justificativa do uso de tantos agrotóxicos, muitos dizem que é pela quantidade de alimentos que precisamos produzir para a humanidade. E muitos questionam isso, se seria possível alimentar 7 bilhões de pessoas sem o uso dos agrotóxicos. Sim, é possível e ainda regenerar as áreas que estão improdutivas. A agricultura é uma atividade praticada pela humanidade há aproximadamente 12 mil anos. E a agricultura convencional, que se utiliza de insumos químicos sintéticos, há apenas 100 anos. Então, é pouco tempo comparado ao tempo que a humanidade já produz os seus alimentos. Precisamos resgatar esses conhecimentos antigos, essas práticas de agriculturas regenerativas, porque o atual modelo é insustentável. Os modelos de agricultura regenerativa, há milhares de anos, usam a biodiversidade a favor dos seus cultivos. Por exemplo, os insetos, ao invés de serem combatidos com química, é feito um controle biológico com outros tipos de inseto que predam aqueles insetos que está causando algum mal na lavoura. Então, os modelos de agriculturas regenerativas, temos como exemplos aqui no Brasil, que já está sendo muito praticado, a agroecologia, que usa o tempo inteiro os fatores naturais para resolver os problemas que vão aparecendo. São métodos que regeneram o ambiente. À medida que você vai usando, o ambiente vai melhorando, cada dia criando solos melhores. E solos bons não tem praga. Além do que, esses modelos, além de respeitar a natureza, respeita também o ser humano. Precisamos urgentemente compreender os processos naturais. Áreas degradadas, pragas, tudo isso somos nós mesmos que criamos, com os manejos errados. Então precisamos resgatar as técnicas antigas, pois é possível produzir alimento para muita gente e com qualidade. Os alimentos produzidos à base dos agrotóxicos muitas vezes não têm o mesmo valor nutricional do que aqueles que são plantados de formas mais naturais. Então, nós temos mais qualidade nos alimentos e também a conservação dos nossos ambientes naturais.
Para finalizar a aula de hoje, eu quero contar um trecho do livro de Ana Primavera, que é A Convenção dos Ventos, Agroecologia em Contos. É uma conversa entre a terra, um índio e um garoto. Vou contar para vocês. O garoto ficou curioso em saber que os ossos, a pele, o sangue, tudo vinham das plantas. Então a terra sorriu e disse: não recebe ossos e sangue. O que recebe são minerais que as plantas tiram de mim e que você recebe na comida, e com os quais, com a ajuda do seu microcomputadorzinho, se constrói agora seu corpo. Se seu pai não souber tratar bem a terra, você não receberá tudo que seu programa exige, e a construção de seu corpo seguirá nas alternativas. E aí ficará menor, mais fraco e menos inteligente. E se o fazendeiro aplicar adubo químico comum, espantará os outros minerais e as plantas ficarão fracas. A comida vai ser fraca e as crianças crescerão fracas. As frutas e os grãos poderão ser graúdos e bonitos, mas parecem como pacotes bem acondicionados, porém vazios. Se esqueceu do conteúdo. O garoto se espantou. Mas como se sabe se a terra é bem tratada? Aí o índio se meteu na conversa. Muito simples. Planta forte não tem peste nem praga e medra bem. Em terra maltratada, as plantas são pesteadas e atacadas por insetos. Quanto mais veneno se tem de pulverizar nas lavouras, é sinal que tanto mais doente a terra está. E tanto mais fracas são as plantas. A terra doentia e fraca somente pode formar gente doentia e fraca. O garoto franziu a testa e pensou intensamente. Finalmente, um sorriso brilhou em seu rostinho. Então, não é por causa da terra que temos que tratá-la bem, mas por causa de nós mesmos. Exato, disse a terra. Eu, as plantas, os animais, vocês todos dependemos um do outro. Você pode me estragar, mas eu lhe estrago também. Devagar, devagar, não precisa ser tão agressiva. O menino não fez nada, interveio o índio. Desculpe, só queria lembrar o fato, disse a terra. Precisamos compreender melhor a terra para cuidarmos bem dela. A terra, ela nos dá todos os insumos que precisamos. Só precisamos entender o ciclo das coisas. Então, vamos entender que as pragas não existem. Elas são criadas por nós mesmos. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Compartilhe esse vídeo com os amigos e com a família. Vamos multiplicar essa ideia de produzir alimentos de forma mais saudáveis, utilizando os processos que a natureza já faz e há muito tempo. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da ArcelorMittal Levade e Mina do Andrade. Até a próxima!